E ele começa a praguejar e começa a dizer: o que é que vocês estão fazendo aqui de novo? Eu odeio o trabalho de vocês, eu odeio esses livros que vocês estão distribuindo. Eu vou queimar cada um desses livros que vocês estão colocando aqui nessa cidade. E enquanto ele xingava, uma senhora veio e começou a enforcar o pescoço da Viviane. Eu quero ir com você a palavra de Deus. Pode abrir a mensagem. Eu tive a alegria de poder liderar a obra de publicações durante 10 anos do meu ministério. Nesse ano eu completo 20 anos de ministério, e os 10 primeiros anos de ministério eu tive a alegria de poder servir a igreja nos estados do Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais e também na União Sudeste Brasileira. Eu tive a honra de começar o meu ministério como diretor associado do pastor Paulo Pinheiro. Ele era o meu diretor, ficou pouquinho tempo comigo, porque a União Sudeste o roubou ali 2, 3 meses depois que eu estava como diretor associado. E depois de alguns anos, 7 anos depois, eu vim substituí-lo. 7, 8 anos depois, eu vim substituí-lo aqui na União Sudeste Brasileira, onde servimos a igreja. Eu quero falar hoje de uma visão que revolucionou a pregação da igreja adventista ao redor do mundo. E para isso eu quero convidar um texto conhecido nosso, que está em Isaías 52, os versos 7, 8 e o verso 12, porque na luz da palavra do Senhor, a igreja e os mileritas deram sua vida para poderem aguardar e ver Jesus voltando em seus dias. E o texto bíblico, como vocês sabem, diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Verso 12: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Na luz desse texto e de outros mais, o povo do advento, os mileritas, anunciaram o iminente retorno do Senhor Jesus, e todos nós conhecemos. Faz 3 dias que há 178 anos atrás, o povo do advento esperou naquele triste dia, que na verdade foi feliz, mas o dia seguinte foi realmente muito doloroso, a vinda de Cristo Jesus. E eles deram a vida, deram tudo que tinha, recursos, deram energias e deram recursos que possuíam, deram tudo para que a mensagem pudesse ser muito avançada no território dos Estados Unidos. Vocês conhecem a história, Jesus não veio, e eles voltaram a estudar a palavra de Deus. A mensagem do advento havia alcançado a muitos, e em verdade muitos mileritas abandonaram a mensagem que haviam recebido. Outros voltaram para suas antigas igrejas, mas houve um grupo que voltou a estudar a palavra de Deus, e voltou a encontrar e buscar respostas do que havia acontecido, porque Jesus não havia voltado. A promessa em que havia sido dada, e você conhece a visão do milharal de Irã Edson. Naquela época a mensagem e essas realidades demoravam para poder seguir, e muitos desses mileritas voltaram a estudar a palavra de Deus para encontrar respostas. E lá em São Mateus 24:14, eles encontraram a verdade de que este evangelho do reino deveria ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo, para testemunho das nações. Aí sim viria o fim. Encontraram em Apocalipse capítulo 14 e em sequência as mensagens, e entenderam de que eles tinham um desafio. A mensagem deveria ser levada a todo mundo, mas eles agora se perguntavam: como faremos isso? Nós entendíamos de que Jesus voltaria em nossos dias. Como levaremos a mensagem da volta de Cristo e a mensagem que Ele espera a todos nesse mundo? Parecia muito distante. E eles voltaram seus joelhos no chão, e eles começaram a clamar por respostas do Senhor. Como fariam esse
trabalho imenso se eles eram poucos. E depois de muito orar, depois de muito clamar por respostas do Senhor, veio uma visão a servo de Deus. E essa visão que está permeando durante essa semana, onde nós estamos parando um pouco para refletir na obra e no ministério da obra de publicações. E a visão, ela veio no mês de novembro de 1848. Depois de muito clamarem, Deus deu à sua serva a visão de que eles deveriam iniciar um ministério que revolucionaria a pregação da obra do Senhor ao redor de todo o mundo. E a mensagem dizia, ela recebeu a mensagem, e isso está no livro Vida e Ensinos, ela dizendo ao seu esposo, eu tenho uma mensagem para ti. Nós devemos começar a publicar um pequeno jornal. Vai ser pequeno a princípio, mas Deus me revelou que lendo o povo mandariam meios para que ele pudesse ser impresso e vai alcançar êxito desde o início. E a promessa do Senhor é que apesar do princípio pequeno, ele se assemelharia a torrentes de luz que circundariam todo o mundo. E essa seria a mensagem que em muito abreviaria a volta do Senhor Jesus. Hoje imprimir materiais é muito fácil, mas naquela época era um tremendo desafio, muito caro. Desde a visão de novembro de 1848, onde eles deveriam imprimir materiais, levou-se até julho de 1849, quando eles tiveram a primeira fornada, e esse é o primeiro material impresso da Igreja Adventista, em que fala sobre a mensagem da volta de Cristo, a mensagem do sábado, a verdade presente. Tiago White escreveu em julho de 1849, inicia a obra de publicações que impactaria e chegaria à maioria dos países do mundo. A verdade chegaria através desse ministério. Só que eles conseguiram imprimir 1000 simples panfletos. Eles não entendiam como a mensagem, que seria pequeno a princípio, revolucionaria de tal forma que seria semelhante a torrentes de luz que circundariam a todo mundo. E com aqueles 1000 simples panfletos, aqueles líderes pioneiros da igreja, sem conseguir entender com plenitude a visão do Senhor, e como aqueles 1000 simples panfletos, eles impactariam todo mundo, eles se ajoelharam ao redor daquela pilha de panfletos. E eles oraram, clamando o poder de Deus, clamando que as mãos que recebessem aqueles materiais fossem mãos abençoadas, para que esse ministério pudesse se multiplicar. E a obra assim avançou. Hoje nós temos ao redor do mundo mais de 60 casas publicadoras que imprimem de manhã, de tarde, de noite. E a maior casa editora que temos, nós temos a honra de estar bem próximo aqui, em Tatuí, a 2 horas de distância, aonde a serva de Deus nos disse de que essas casas editoras seriam como torrentes, brilhando ao redor do mundo e levando a mensagem. Talvez você pode pensar e dizer, agora, será que a mensagem não era para aquele tempo? Será que a obra de publicações, ela ainda é pertinente para os dias de hoje? Hoje nós temos tantos meios de difusão da mensagem, será que ela tem lugar nesse momento? Será que ela não era relevante apenas para aqueles momentos? Será que a obra de publicações não é apenas uma obra de preparo ministerial e de recursos para que estudantes possam estudar? Eu quero dedicar um tempo aqui para você poder analisar comigo, na luz do espírito de profecia, de que essa obra não está ultrapassada. A serva de Deus nos diz de que não existe educação maior que um jovem possa obter do que entrar nesse ministério. É a escola que mais prepara e aperfeiçoa jovens para a obra do Senhor. E eu quero ir com você para entendermos os desígnios de Deus através desse ministério, porque essa é uma obra que não pode ser substituída, e que até quando houver porta da graça aberta, haverá oportunidade para o trabalho da obra da página impressa. A primeira razão é porque incontáveis amigos só serão salvos por essa obra. Incontáveis serão apenas alcançados por esse ministério. A serva de Deus nos diz de que há muitos lugares em que a voz do pastor não pode ser ouvida, lugares que só serão alcançados por nossas publicações. E ela diz mais, nossas publicações poderão ir a lugares onde não se poderão realizar reuniões.
Em tais lugares, o fiel comportou evangelista toma o lugar do pregador vivo e a verdade é apresentada a milhares que de outro modo nunca ouviriam. Nós temos uma igreja invisível do Senhor. Várias histórias, realidades que são impactantes em que nós não sabemos. E eu conheço uma senhora em Santo Ângelo, já há vários anos atrás, há muitos anos atrás, em que ela recebeu 2 das nossas estudantes nas férias e ela as recebeu em casa e elas fizeram a oferta, fizeram todo o ponto de contato e ofereceram alguns materiais e no final, como é costume, elas pediram para poder orar por ela e perguntaram a ela se ela tinha alguma religião, se ela tinha alguma denominação e elas se assustaram ao ver a resposta dela dizer sim, eu tenho uma denominação e a minha religião é a religião que guarda o dia do sábado. Aí elas reagiram e falaram, sim, mas a nossa religião também é a religião que guarda o dia do sábado. E ela, a mulher, perguntou, mas como é o nome da religião de vocês? Ué, nós somos adventistas do 7º dia. Como é que é a religião de vocês? Adventistas do 7º dia? Sim. Então eu também sou adventista do 7º dia. Como que a senhora não sabia disso? E a senhora está sabendo disso agora? Nós estamos curiosas aqui. E ela disse assim, faz 4 anos atrás, 2 pessoas como você estiveram aqui na minha casa. E eu comprei vários livros, mas um em especial, e ela mostrou o livro Grande Conflito. E ela começou a contar as verdades que havia descoberto naquele livro. E ela começou a contar, vejam, a palavra de Deus nos diz que o dia de guarda é o sábado. E ela começou a pregar para as meninas as coisas que havia aprendido. E ela disse assim, faz 4 anos, eu sou costureira, faz 4 anos que no dia de sábado eu não compro, não passo, não costuro, não vendo, porque esse é o dia separado por Deus, conforme a palavra do Senhor. E esse livro me mostrou isso, que é o dia do Senhor que nós devemos guardar. Amém. Mas eu não tinha ideia que existia uma igreja que guardava o sábado como eu tenho guardado faz 4 anos. Se vocês são adventistas do 7º dia, e se vocês guardam o sábado como eu tenho guardado, a partir de hoje eu também sou uma adventista do 7º dia. Amém. O pastor Geraldo Magela foi quem batizou essa senhora. Uma igreja invisível do Senhor. Nós tínhamos e temos talvez até mais do que um distrito pastoral lá em Santo Ângelo, mas lugares em que somente a obra de publicações pode alcançar, porque a voz do pastor não é ouvida. A serva de Deus, ela inclusive diz que é certo que alguns dos que compram livros os colocarão na estante ou na mesa, na sala de visitas, e raramente os olharão. No entanto, amigo, deixa eu lhe dizer, a serva de Deus nos lembra, Deus tem cuidado de sua verdade. Deus tem cuidado de sua verdade e virá o tempo em que eles serão procurados e lidos. A mensagem do Senhor não volta vazia. É por isso de que Eclesiastes capítulo 11, verso 1 nos lembra, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a vê-lo, porque a palavra de Deus tem poder e ele tem cuidado de sua verdade. Amém. Livros poderão ser jogados no lixo, mas eu conheço muitas histórias de pessoas que foram alcançadas com livros no lixo, porque não aceitaram as primeiras a verdade da palavra de Deus. A verdade do Senhor, ele tem cuidado. Eu poderia contar e quero testemunhar de algumas histórias aqui, mas eu quero dizer a você, amigo, e quem sabe você já participou de vários impactos, livros que nós distribuímos. Eu quero lembrar a você de que nós não temos a expectativa, ao distribuirmos milhões e milhões, e esses 32 milhões de livros, que essas pessoas venham correndo para a igreja adventista. Nós nem temos lugar físico para todas ao mesmo tempo. A obra de publicações é uma obra em que há um plantio a ser realizado. Mas a serva de Deus nos diz, e ela nos dá vislumbres, ela nos dá resultados. Nós sabemos, lindos resultados que temos, em que pessoas que encontraram a verdade pelos livros. Mas a grande obra, a grande colheita, a grande ceifa desse ministério, a serva de Deus nos lembra quando ocorrerá. E vai ser bem próximo à volta do Senhor Jesus. E a página 612 do livro Grande Conflito nos descreve isso. Quando vai ser a grande colheita das férias e férias,
impactos, livros que distribuímos e que farão a obra e o seu trabalho, por fim, serem concretizadas pela obra do Espírito Santo. E ela diz, está aqui na página, esse texto continua, e ela descreve o momento de quando será essa colheita. E ela diz assim: por milhares de vozes, em toda extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas acompanharão os crentes. Ela nos diz que Satanás também opera com prodígios de mentira, até mesmo fazendo descer fogo do céu à vista dos homens. Olha o que o texto diz aqui: assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se, vão ter que tomar uma decisão. E ela nos fala, a mensagem é de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Por quê? Aqui tem a resposta: porque os argumentos já foram apresentados. As pessoas leram esses livros. A mensagem aqui é da obra de publicações, e ela diz: os argumentos já foram apresentados, a mensagem é de ser levada agora pela convicção do Espírito de Deus. E ela diz: a semente que foi semeada, somente agora brotará e frutificará. E o texto segue, e ele diz assim, as publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. No entanto, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, ela termina dizendo: os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, grande número se coloca ao lado do Senhor. Amém. Aí estará o resultado maior das tuas férias. Aí estará o resultado maior do tempo em que você dará para o Senhor, para ser um instrumento nas mãos dele, nas visitas, livros que serão distribuídos, porque livros, não se esqueçam, são pregadores silenciosos. Eles não precisam de microfone. Eles não fazem barulho, são muito discretos. Eles pregam de madrugada, quando ninguém está vendo. E a semente está sendo semeada e nós não estamos percebendo. Mas a promessa do Senhor é que ela brotará. E um tremendo número se colocará ao lado do Senhor, bem próximo, quando as pessoas tiverem que tomar uma decisão. Nós não estamos falando de uma visão ultrapassada. E sabe por quê? A serva de Deus, ela nos lembra que aqueles que vivem essa obra, estou aqui, eu acho que estou tapando um pouquinho. A serva de Deus nos lembra que aqueles que vivem essa obra, eles, e se puder tirar daqui para mim que eu fico mais aqui, poderão vivenciar os milagres do Senhor. Aqueles que vivem esse ministério veem de mais perto os tiros do inimigo, mas também veem os milagres. E ela nunca disse de que esse ministério é um ministério de exclusividade de comportores evangelistas. Nunca. Pelo contrário, ela nos diz: a igreja deve dispensar atenção à obra da comportagem. E esta é uma das maneiras pelas quais ela vai resplandecer perante o mundo. Todos são convidados a distribuir livros. Todos nós devemos ter conosco livros onde estamos, porque onde houver oportunidade, livros devem ser distribuídos, para que o Espírito Santo possa trabalhar. E aqueles que ousam a ouvir o convite do Senhor para sair em férias e trabalharem por Ele, têm testemunhos para contar do livramento, da bênção e dos milagres do Senhor. Eu me lembro do Wagner quando chegou na minha sala. E ele queria participar do projeto Sonhando Alto e queria trabalhar porque queria fazer teologia. E eu me lembro que nós tínhamos uma campanha na cidade de Viamão, ali no Rio Grande do Sul, e eu coloquei ele dentro daquela campanha e semanalmente estava com eles, fazendo culto, acompanhando o trabalho. E logo que ele estava ali nos primeiros dias, logo depois de um culto, ele me chama ao canto e ele me disse assim: pastor, todo mundo aqui tem um testemunho bonito para contar, todo mundo tem uma história de milagre. Pastor, eu não tenho nenhuma ainda. Eu disse: calma, filho, você começou a comportar esses dias, Deus vai te dar testemunhos. E ele queria, estava empolgado, apaixonado. Pastor, eu quero contar testemunho já, quero pregar na igreja, quero dizer realidades que aconteceram comigo. E eu botei ele para ser, me ajoelhei, vamos orar aqui. Eu disse: Senhor, o Wagner está com um coração apaixonado, quer testemunhar daquilo que o Senhor tem feito por ele.
faz dele um instrumento de bênçãos, dá uma história bonita, enfim. Passado umas 2 semanas, ele disse: pastor, quero te contar uma história. E ele me contou, chegando numa casa, uma senhora, no campo em que ele estava trabalhando. A senhora o recebeu, ele fez aquele ponto de contato, e quando ele pega o prospecto da bolsa, a mulher pede para ele parar e dizer assim: eu sei quem você é, pode parar, agora eu sei quem você é. Você é um comportor estudante. Ele tomou um choque. Como é que a senhora sabe disso? E ela disse assim: eu sou uma ex-adventista. Faz 8 anos que eu estou afastada da igreja. Minha filha acabou engravidando fora de um casamento. Acabou tendo a minha neta nasceu com síndrome de Down, e foi muito complicado toda aquela situação. Eu me desgostei, saí da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, você está perdendo o seu tempo. Deus não existe coisa alguma. Você está perdendo o seu tempo ao visitar as pessoas e distribuir esses livros. E o Wagner reagiu dizendo para ela: não, Deus existe. E eu estou aqui para te provar de que Deus existe. E ela disse: não existe coisa nenhuma, filho. A minha neta, ela não tem condições de estudar em qualquer escola. Ela tem síndrome de Down. Eu já tenho tentado há muito tempo uma educação especializada para ela. Já fui atrás de gente influente, de gente importante. Ninguém faz nada por mim. Eu já desisti. Se Deus existisse, Ele saberia da minha necessidade e já teria feito algo por mim. Mas Deus não existe. Ele não me escuta. Ele não faz nada. Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pare de perder seu tempo. E o Wagner se encheu do Espírito Santo e disse assim: eu posso pedir a bênção de Deus na sua vida, eu posso pedir para que Deus prove que Ele existe. Deixa eu orar com você. E ele a desafiou, e ele se levantou, orou com ela e disse: Senhor, não permita que essa senhora, porque o Senhor deu sangue, ela duvide da sua existência. Prova para ela que o Senhor existe, que o Senhor a ama, e faz o milagre que ela necessita na vida dela. Ele me disse: pastor, eu saí daquela casa, fui para o vizinho, vendi para o vizinho, e quando eu saio da casa do vizinho, aquela senhora me agarra pelo braço e diz: quem é que você é? E ela sai chorando aos prantos: quem você é? Você é um anjo, você é o próprio Jesus, quem é você? E ele disse: minha senhora, a senhora esqueceu, eu sou o Wagner, eu acabei de passar na casa da senhora. Não, você só pode ser Jesus. Mas o que aconteceu? E ela disse assim: há anos eu tenho tentado uma educação especializada para minha neta. Ninguém faz nada por mim. 5 minutos depois que você orou, o diretor da PAI aqui de Porto Alegre ligou na minha casa. E ele me disse para não se preocupar, porque eles receberam um direcionamento. E a partir de amanhã, eles estão vindo buscar minha neta. Vão levar para a escola e vão trazê-la, sem nenhum custo para mim. Quem é você? Amém. Você é um anjo, você é o Senhor Jesus. Naquele então, se você quisesse ver a história dela, era ir lá em Viamão, porque essa irmã foi rebatizada em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Foi necessário um anjo sem asas, chamado comportor, evangelista e estudante, ir buscá-la. Lugares em que a voz do pastor já não pode ser mais ouvida. Lugares que só serão alcançados por nossas publicações. E sabe, eu vou dizer mais. Eu vivi vários ministérios, mas de uma forma especial, amigo. Sabe por que essa visão não pode ser esmorecida? Porque de alguma maneira, nesse ministério, os anjos se fazem mais presentes ou se manifestam de uma maneira mais intensa, de forma aparente, do que em outros ministérios. É impressionante a quantidade de histórias e livros que nós temos nesse ministério da presença dos anjos. Eu poderia contar várias histórias de anjos. Eu tenho realidades em que eu pude ver livramento do anjo do Senhor ao meu lado. Mas eu quero contar de 2 meninas na época que eu estava no Paraná. Elas não precisavam comportar, elas haviam decidido dedicar as férias ao Senhor. E aquela dupla de meninas trabalhou no norte do Paraná. Eu trabalhei com a líder delas. E uma delas havia dado um apelido especial para o anjo. Ela havia entendido de que ela tinha um anjo. E ela chamava o anjo dela de Dinho. Mas ela tinha vergonha de dizer para outros que ela tinha apelidado o nome do anjo dela. E ela dizia, e ela conversava com o seu anjo. Nem a dupla dela sabia de que ela tinha dado um apelido especial para o seu anjo. E ela conversava com Dinho. Dinho me ajuda aqui.
Dinho, está muito difícil aqui, amolece o coração dessa senhora e desse senhor. E ela conversava e muitas vezes esteve trocando ideias com seu anjo. Numa casa, quando elas bateram palmas, uma senhora atendeu, abriu a porta e disse para as duas: podem entrar, minhas filhas, eu estava esperando por vocês. As meninas até olharam: é vocês mesmos, podem entrar, eu estava exatamente esperando por vocês, venham. As meninas entraram na casa e ela disse assim: cadê o livro que vocês estão vendendo? Me dá que eu quero comprar o livro que vocês estão vendendo. E as meninas foram tirando os livros. Não, eu quero aquele livro que sai um fogo da capa do livro. Naquela época era o livro Grande Conflito. Esse livro, ela pegou da mão das meninas, botou aqui no colo: quanto é esse livro, eu quero comprar. As meninas não se aguentaram. Espera um pouquinho, como que a senhora sabia de que nós iríamos passar na casa da senhora aqui? E que nós tínhamos esses livros, e que nós tínhamos inclusive esse livro? E ela disse assim: algo muito esquisito ocorreu agora há pouquinho. Eu estava aqui dentro de casa, eu estava varrendo, e eu vi da janela da minha casa um rapaz alto, bonito, encantador, e ele me chamava, ele me apontava para esse livro, e ele me convidava, ele me apontava para esse livro, e eu saí, ele chamou pelo meu nome, e ele disse que todas as dúvidas que eu tinha, eu poderia sanar na leitura desse livro. E ele foi embora. Ele me disse que aquele livro era dele, que ele não me daria aquele livro, mas se eu esperasse, tinha duas meninas no começo da rua que estariam passando na minha casa daqui a pouco, e elas teriam esse livro para me vender, e eu quero saber o que tem dentro desse livro, porque eu quero ser feliz. Amém. Quem que você pensa que fez isso? Na época que eu escutei essa história, eu pensei assim: rapaz, eu acho que eu vou colocar os assistentes, líderes de comportagem, para ir na frente dos estudantes, né? Eles vão batendo nas portas dizendo assim: vai passar gente daqui a pouquinho vendendo os livros para vocês aqui. Eu acho que seria uma boa estratégia, né? Imagine você, só um anjo para fazer isso. Casas depois, essas duas meninas chegaram, uma outra senhora as atendeu, e para provar quem era que tinha aberto a porta anterior, a senhora disse assim: venham meninas, venham, ou seja, venham. Era verão, muito calor, e ela disse assim: venham lá na varanda, porque está muito quente, ali vai estar um pouquinho mais fresco. Ela foi, pegou duas cadeiras, botou para as duas meninas, entrou sozinha para dentro da casa, pegou mais duas cadeiras, botou do lado de cada uma delas, pegou mais a cadeira dela, sentou na frente dos quatro e disse: podem falar. As meninas olharam do lado direito, do lado esquerdo, e elas deram seu testemunho e começaram a dar oferta para aquela senhora. Não entenderam o que estava acontecendo, mas deram oferta. No meio da oferta, aquela senhora disse assim: vocês devem estar com sede, vocês estão falando das casas diferentes, eu vou fazer um suco, uma limonada, já trago, não se preocupe, não, eu insisto, já volto aqui. E ela foi, preparou o suco de limão, e ela vem com uma bandeja com 4 copos. E quando ela chega, ela reage exatamente assim: cadê os rapazes que estavam com vocês? E as meninas disseram: que rapazes? Ora, que rapazes? O Rafael e o Dinho. Cadê o Rafael e o Dinho? Por que não puderam ficar aqui para tomar meu suco? Por que eles tiveram que ir embora? Onde que eles estão? Super simpáticos, me trataram tão bem, conversaram comigo. Por que não puderam ficar? O que você falaria? Elas disseram: olha, eles acharam a senhora muito simpática também, mas estava na hora deles mandar um abraço para a senhora, eles tiveram que ir, não puderam ficar aqui. Rafael é um nome bíblico, quer dizer Deus cura. Dinho, eu confesso que eu vim procurar na Bíblia para poder ver se tinha Dinho, não achei Dinho na Bíblia. Mas em verdade, ele estava dizendo para aquela jovem: fique em paz, que você não está sozinho, eu estou aqui com você. Amém. Você nunca sai sozinho para o campo de trabalho na obra de publicações. Nunca você está sozinho, porque tem um anjo destinado pelo Senhor para estar com você. Amém, Pai. Para fazer a obra junto com você, para livrar você, para conduzir teus passos, para fazer de você um instrumento de bênçãos, de luz do Senhor onde quer que você esteja. E sabe por quê? Porque poucos são tão atacados pelo inimigo como esse ministério. Poucos ministérios são tão atacados, tão veementemente atacados como esse. Eu me lembro de uma jovem
comportora minha chamada Viviane. E é um testemunho forte da cidade de Castro, lá no Paraná. Eu trabalhei durante 4 anos e meio ali, na Sul Paranaense, e ela me contava as lágrimas, esse testemunho, quando ela estava na cidade de Castro, comportando, e ela chega até uma casa, um senhor a recebe, e quando ela entra naquela residência, o senhor bate a porta nas costas dela, e ele começa a praguejar e começa a dizer: o que é que vocês estão fazendo aqui de novo? Eu odeio o trabalho de vocês, eu odeio esses livros que vocês estão distribuindo, eu vou queimar cada um desses livros que vocês estão colocando aqui nessa cidade. E enquanto ele xingava, uma senhora veio e começou a enforcar o pescoço da Viviane, e a Viviane conseguiu empurrá-los, abriu a porta, saiu correndo dali, andou umas 2 quadras, tinha uma praça ali perto daquela casa, ela sentou no banco da praça e desatou a chorar. Não tinha ninguém atrás dela, desatou a chorar. E vocês sabem que não existe maior consolo para comportor do que banco de praça. Uma coisa está complicada, o banco de praça é um bom consolo, não? E ela estava lá, chorando, uma velhinha, muito velhinha, passou adiante dela, viu a Viviane chorando, e disse assim: minha filha, o que está acontecendo? Você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Não tem condições de ficar assim. Me conta o que aconteceu. E a Viviane começou a contar. Ela disse: não, minha filha, não, você não tem, seu estado não tem a menor condição. Eu moro a 2 quadras daqui. Vem comigo, eu vou te dar um copo de água com açúcar. Você tem que se restabelecer. Vai me contando. Ela deu o braço para a velhinha, as duas foram andando até a casa daquela senhora. Quando chegaram na casa, a senhora foi abrir a casa, a Viviane olhou para a casa, olhou para a senhora, olhou para a casa, olhou para a senhora e disse assim: por que é que eles mandaram a senhora me buscar lá na praça? Como é que é, minha filha? Tudo que eu acabei de contar para a senhora foi dentro da sua casa. Eu acabei de quase ser morta aí dentro. Eu não ia esquecer a casa que quase me mataram, foi dentro da sua casa. Quem são eles? São seus filhos? São seus netos? Eles mandaram a senhora me buscar, eu não fiz nada para vocês. E aquela senhora, sem entender nada, disse: Viviane, não estou entendendo. O que você está me contando aconteceu dentro da minha casa? Sim, senhora, aconteceu dentro da sua casa. Mas minha filha, na minha casa não mora ninguém, eu sou viúva. Não mora ninguém há muitos anos. Você quer entrar para você ver? Você entraria? Não me responda. Legal, não. A Viviane entrou. Era a mesma casa, os mesmos móveis, mas aqueles que estavam ali outrora já não estavam mais. Amém. São os mesmos que querem que você desacredite desse ministério. São os mesmos que querem que você veja essa obra apenas como uma fonte de recursos. São os mesmos que querem que você não enxergue a obra plena que é possível ser realizada por esse ministério, porque onde houver um simples livro, haverá esperança, porque Deus tem cuidado de sua verdade. Amém. Livros são pregadores espalhados e pela graça do Senhor terão a sua recompensa. E sabe, querido amigo, você que está no primeiro ano, você que ainda não comportou, eu não sei. A verdade é que Jesus pode e quer usar todos aqueles que estão dispostos para a obra e para esse ministério, para qualquer outro. Deus não conta com a sua competência. Deus não conta com a sua experiência. Deus conta com a sua disponibilidade, a sua paixão, a sua entrega, para que Ele possa fazer de você um instrumento de bênçãos. Eu poderia contar algumas histórias de comportores meus durante alguns anos de ministério. Eu descobri que, logicamente, não poder escutar, e a gente tem aqui um colega nosso, que precisa da linguagem de Libras aqui. Não poder escutar, será que é um empecilho para a obra de publicações, para o trabalho que tem que ser realizado? Eu nunca me esqueço da Priscila. Ela batia aqui, eu que estou ali do lado dela, batia aqui, ó, e ela me dizia com dificuldades, ela me falava: pastor, o fato de eu não escutar. Talvez vocês já escutaram algum testemunho. Alguns anos atrás saiu um testemunho: o comportor que nunca escuta a palavra não. A Priscila nunca escutava a palavra não. E ela dizia assim: o fato de eu não poder escutar
não é um empecilho para eu ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Eu descobri que pior que não ter ouvidos para escutar é não ter olhos para enxergar. Eu tive durante alguns anos no meu ministério o Jurandir, que era uma bênção esse camarada. O Jurandir, desde os 7 anos de idade, não enxergava nada. Mas o fato dele não enxergar não era um empecilho para que ele pudesse ser um instrumento na obra do Senhor. Eu dizia: Jurandir, como é que você faz? E ele dizia para mim: pastor, eu saio com a minha dupla. E minha dupla me diz: tem umas 8 casas aqui na quadra. E eu combinava com a minha dupla que quando ele terminasse, ele ficava esperando na esquina, e se eu terminasse antes, eu ficava esperando lá na esquina. E eu decorava a minha oferta e ia de casa em casa. Que tremendos resultados o Jurandir tinha. Sabe qual era o slogan dele? O Jurandir dizia assim: fui cego um dia. Fui cego um dia. Hoje eu faço pessoas enxergar que Jesus vai voltar. Amém. Eu descobri, amigos, que pior do que não ter ouvidos ou olhos é não ter pernas. Muito me marcou quando o pastor Hort Feigal, diretor de publicações, hoje já jubilado do mundo, nos compartilhou essa foto do Gani, um colportor do Quênia. Ele estava num encontro, e num encontro com vários colportores, ele percebeu o Gani em cima de uma cadeira, sem as pernas, e ele até pensou que era algum ouvinte, algum amigo, algum parente que estava ali naquele encontro. E ao começar a conversar com o Gani, o pastor Feigal, dando testemunho dele, se impressionou, impactou, porque o Gani percebeu de que o pastor Feigal não estava crendo de que ele era um colportor. E o pastor Feigal disse: mas meu filho, como é que você colporta sem as pernas? Ele não tinha uma cadeira de rodas naquele contexto, na situação limitada dele. E ele disse assim: pastor, é um tremendo desafio, mas eu sou um colportor. Aí eu vou, isso mesmo, eu vou. E como é que você faz? E ele diz assim, o Gani disse assim para ele: pastor, eu reforço a minha pasta de livros todos os dias. E eu jogo a minha pasta de livros e eu saio engatinhando atrás dela. E eu chego a minha pasta, jogo ela de novo e saio engatinhando atrás dela. E eu chego às portas, bato as portas, e quando as pessoas abrem as portas, eu olho para cima, elas olham para baixo e elas dão um passo para trás. E aí eu, com o meu sorriso, eu digo para elas: bom dia, meu nome é o Gani e eu vim aqui na sua casa te trazer esperança. Normalmente elas dão outro passo para trás e elas dizem: o que é, meu filho? O que é? Você é que veio aqui na minha casa me trazer esperança. E sabe o que eu digo a elas? Eu digo assim: você quer saber por que eu sou feliz? Você quer saber porque, apesar da minha limitação, eu tenho esse brilho nos meus olhos e esse sorriso largo no meu rosto, da felicidade que eu tenho? Você quer descobrir? Quero! Para você descobrir, você vai ter que deixar eu entrar na tua casa. Aí eu vou te contar o segredo da minha felicidade. A verdade é que Deus chama todos nós que aqui estamos para fazermos essa obra. Não importa a tua limitação, não importa a tua experiência. Deus pode fazer uma grande obra através de você, porque até mesmo Moisés, algum tempo atrás, ele manquejou ali, não crendo de que ele poderia ser um instrumento, já estava muito tempo longe do Egito. E Moisés teve que entender de que não era ele, era o Senhor. E Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10, quando Moisés estava dizendo: Senhor, não sou eu não tenho condições, eu nem sei mais falar a língua daquele povo, Senhor, o Faraó não vai me escutar, não dá para mim, Senhor, escolhe outro, o Senhor está escolhendo a pessoa errada. E Deus teve que apelar e dizer: Moisés, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez a boca do homem? E ali, a partir do verso 10, 12, quem fez o surdo, ou cego, ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor. Agora, pois, vá, que eu serei com tua boca e te direi que és de falar. É o mesmo Senhor que está falando a você para as próximas férias. O lugar dos nossos alunos de teologia e dos nossos jovens nas férias é se preparando para o ministério na maior escola que Deus tem de formação e preparo para a vida, que se chama colportagem. Amém. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas se você quer ser um ministro mais completo, esta é a escola em que Deus espera que você entre.
Eu devo muito a esse ministério. Muito. Em verdade, vocês bem sabem que o continente sul-americano era considerado o continente esquecido. Ninguém queria vir para essa terra de índios aqui na América do Sul. Vários missionários haviam sido enviados para várias partes do mundo. E lá nos anos de 1800, depois de 1892, 1893, 3 jovens foram enviados para a América do Sul. Albert Stauffer, Nolan e Snyder vieram para poder trabalhar com livros, para poder iniciar o trabalho com livros. E depois do trabalho realizado, o pastor Frank Westphal, que foi o primeiro pastor ordenado em solo sul-americano, veio para realizar o trabalho, e ele tem descendentes até hoje, porque nunca mais voltou. E eles estiveram, o livro Grande Conflito havia sido traduzido, havia sido editado em 1889, e já por esse período já estava traduzido para o alemão. A Argentina havia muitas terras de vendas, ou seja, muitas terras de imigrantes suíços, de fala alemã, de fala francesa, e eles vieram trabalhar com essas colônias. E eu louvo a Deus porque Deus direcionou a Albert Stauffer ir a uma pequenina cidade lá na Argentina, chamada San Cristóbal, que não cresceu muito até hoje, uma cidade pequena. E ele esteve visitando essa família. Luiz, Anne Stoffel, era uma família com 14 filhos, 12 homens e 2 mulheres, e ao serem recebidos ali como ais, eles venderam para essa família o livro Grande Conflito. Eram católicos, praticantes, imigrantes da Suíça, da região de Valais, e começaram a ler o livro, e começaram a comparar com a palavra de Deus, e começaram a descobrir verdades de que eles não conheciam. E começaram a guardar o sábado, ao ponto que os vizinhos começaram a perceber de que eles não frequentavam mais os jogos, não frequentavam mais os bailes, e começaram a guardar o sábado, e inclusive trouxeram um padre para poder estar na casa deles, e eles pregaram para o padre, dizendo: olha aqui, olha o que nós descobrimos, olha o que a Bíblia fala. E depois ali os vizinhos todos, isso é contado na história de Pedro Caldermater, nos 20 anos do Peru, enfim, e ele conta e ele diz, o padre disse assim: vamos embora, gente, eles estão salvos também, não se preocupem, façam o que eles estão fazendo, que vocês vão ter a bênção de Deus também, e foram embora. Em verdade, quando receberam essa mensagem, Frank Westphal, que é o pastor em que eu apresentei a vocês, ele chega, o primeiro pastor em solo sul-americano, e ele vem, batiza várias pessoas em Crespo Campo, onde está a primeira igreja da América do Sul, bem próximo ali ao Acre, onde está a nossa universidade. E os líderes falaram: nós temos mais gente para ser batizada na região de Entre Rios, próximo a Santa Fé. Nós temos mais famílias que estão guardando o sábado. Do trabalho que os compositores realizaram ali, Frank Westphal foi fazer mais batismos, até que encontrou exatamente essa família. Ali, ao encontrar a eles, guardadores do sábado, fiéis, eles já estavam decididos ao batismo. Interessante como essa aqui é uma das primeiras famílias batizadas na América do Sul, foi batizada de uma maneira muito singular. Não havia rio na fazenda, não havia nenhum lago ali, a única coisa que havia, a fonte de água deles, era um poço de 5 metros de profundidade. O pastor Westphal desceu amarrado naquela corda, e Luiz foi o primeiro a ser batizado, depois Anne Stoffel, e aí foram um após o outro, Jeremias, José, Ignácio, Pedro. 2 dos filhos mais velhos não quiseram ser batizados, mudaram a última letra do sobrenome e foram embora de casa. Mas a gente não tem ideia do que apenas um único livro pode fazer na vida de uma família inteira. Um único livro. Toda uma família salva e colocada para poder servir ao Senhor. Para vocês terem uma ideia, dessa família saíram vários missionários. Hoje na Argentina, mais de 90 pessoas servem a igreja, fruto de apenas um único livro. Alguns deles foram missionários e levaram o início da obra a alguns países da América do Sul. Pedro, que é aquele que está na ponta ali, foi um dos primeiros que trabalhou com Fernando Stahl. O terceiro que está aqui, que é Ignácio, aqui em cima, ele
foi missionário no Paraguai. E aqui está a família dele. No Paraguai, ele perdeu o seu primeiro filho, Ismael, que quando chega em casa já está enterrado há alguns dias. Depois de alguns anos no Paraguai, no início do seu ministério, esse terceiro aqui, exatamente Ignacio, um dos primeiros pastores ordenados da América do Sul, foi para a Bolívia. E lá na Bolívia perdeu sua segunda filha, Ruth, lá em La Paz. E ali por lá ficou enterrada Ruth, e lá em Cochabamba, no Paraguai ficou enterrado Ismael, e Cecília, sua esposa, chorava e chorava e chorava, porque não tinha filhos. Os dois primeiros tinham sido mortos. E depois de tanto chorar, um dia, Deus diz a ela: Cecília, sim, Senhor, tua serva te escuta. Pare de chorar, eu vou te dar mais filhos. Mas passado um tempo, e ela contava o testemunho, eu voltei a chorar. E chorava copiosamente. E mais uma vez Deus falou comigo: Cecília, já não te disse que pares de chorar? E aí não chorei mais. E aí vieram 4 filhos: Irã, Yolanda, Potia e Griselda. E são 4 filhos que estão. E que serviram a Deus. Depois dali foram para o Peru por vários anos, depois voltaram para a Argentina. Interessante como são as coisas, né? Como Deus escreve certo por linhas tortas que a gente não entende pelas coisas dessa vida. Esse casal, Ignacio e Cecília, perderam 2 filhos. O primeiro deles no Paraguai, o segundo deles na Bolívia. Irã, que esse mais velho aqui, ele, depois de alguns anos, se casou com a sua esposa, não podia ter filhos, sua esposa não podia engravidar, e depois de quase 20 anos de casados, já com filho de criação, eles conseguiram ter um filho, que deram o nome do mesmo pai dele, deram o nome de Ignacio. Ela fez uma promessa, ela disse: Senhor, se eu tiver um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor, nem que ele tenha que servir a vida no ministério, fique longe de casa, mas eu quero dar. E ela engravidou. Foi o que aconteceu. Esse menino veio, estudou e está ali, veio trabalhar para o Brasil. A vida inteira trabalhou longe de casa. E aqui você está vendo a imagem deles, a sequência. E ele trabalhou em vários lugares aqui no Brasil, foi presidente da igreja lá no Espírito Santo, no União Sul por vários anos. E ele terminou o ministério faz 5 anos atrás. Ele foi presidente do Paraguai. Interessante, né? Como Deus escreve assim. Aonde seus avós perderam o primeiro filho, Ismael, anos depois, a obra em que eles não puderam contemplar, ou não puderam completar pela perda do seu primeiro filho, seu neto, anos depois, veio ser presidente da igreja ali. E exatamente aonde perderam o segundo filho, Ruth, pelas curvas dessa vida. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, essa é a minha família. Esse aqui é meu pai. Aqui é na data dos 40 anos de casado deles. Interessante que a gente não sabe explicar essas coisas. Exatamente onde eles perderam o primeiro filho, o neto deles veio presidir a igreja lá. E aonde eles perderam o segundo filho, anos e anos depois, 100 anos depois, o bisneto deles, vosso servo que aqui está, foi presidir a igreja lá por 2 anos. Amém. Para ver uma igreja com 125 mil membros, onde na época deles tinha não mais do que 20 pessoas. Um só livro. Um só livro. Mateus e Milena, que são meus filhos, eles são a 6ª geração de adventistas. Um só livro. Toda uma família a serviço do Senhor. Amém. Eu não sei quem são as famílias que você vai visitar. Eu não sei a obra que você poderá realizar para o Senhor nessas férias. Mas eu sei que há famílias como a Ana, que estão esperando a tua visita. Que estão esperando livros serem ali entregues. E sabe, amigo, a serva de Deus nos lembra, quando os membros da igreja sentirem a importância da circulação das nossas publicações, então ela sairá
formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeiras. Amém. Que essa seja a realidade da igreja aqui no Seminário Adventista de Teologia, no NASP. Quantos estão dispostos a serem usados pelo Senhor nessas férias? Posso ver as mãos? Deus possa abençoar você, usar você para a glória do Senhor. Vamos orar. Amado Pai, obrigado, Senhor, por essa obra que o Senhor nos desafia a realizar para a honra e glória do Teu nome. Obrigado porque através dos livros, a volta do Senhor em muito está sendo abreviada. E nós intercedemos pelas milhões de pessoas que têm livros em casa nesse momento. Amém. Talvez alguns deles estão empoeirados. Há anos ninguém toca neles. Mas nós queremos conclamar Teu Santo Espírito para levar a essas pessoas a atenção a esses livros e que a mensagem que ali está contida possa causar uma revolução de transformação e preparo para o Teu retorno nesse mundo. Amém. Portanto, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos cada um dos nossos alunos de teologia, que nas próximas férias estarão saindo para serem preparados, burilados, desenvolvidos pela Escola da Comportagem, para que possam, logicamente, ter o seu recurso, para que possam seguir aqui nos estudos, mas de forma especial, para que muitas famílias possam encontrar a verdade através da vida do testemunho que eles ali realizaram. Amém. Portanto, o Senhor nos abençoa. Se há desafios, minore esses desafios e nos ajude a crescermos através desse ministério, através dessa obra, e que o Ministério de Publicações possa seguir sendo significativo e eficiente até a vinda do Senhor Jesus, e que os colportores, evangelistas que temos e estudantes possam receber a Tua bênção, a Tua unção e serem movidos pelo Teu Santo Espírito a realizar esse ministério. Usa-nos para tanto e nos abençoa a todos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.